Jeremias, capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: Apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando, e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: Uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: Não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Jeremias capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os, e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro, e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: Ele não verá o nosso último fim.
Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos, todos os animais do campo. Vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos e levanta-te. Vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma ali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E fá-los-ei em pedaços, uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai, e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão.
E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste? Porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até ao teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Jeremias, capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, e envergonham-se, e confundem-se, e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça. Porque até as servas, no campo, parem e abandonam seus filhos. Porquanto não há erva, e os jumentos monteses se põem nos lugares altos. Sorvem o vento como os dragões. Desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome.
E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias, capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso, estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender e padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se o seu sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade, e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. E isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Jeremias, capítulo 16. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas, neste lugar,
Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles. Porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados. E não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles, a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal, e qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vos fizestes pior do que vossos pais. Porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. E ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha lançado. Porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias, capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora, entre os gentios, quem ouviu tal coisa?
Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas, e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. E sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias, capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram esse lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores. Sim, para pôr esta cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias, capítulo 20.
E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabibe. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. E irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: Não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: Bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Jeremias, capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade. Assim, os homens como os animais, de grande pestilência, morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência.
Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo, porque pus o rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela.